Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues e estamos de volta com a nossa segunda aula sobre gestão da qualidade, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre melhoria contínua e algumas ferramentas para a gestão da qualidade. Vamos em frente. Bem, dentre os objetivos da nossa aula hoje, nós temos compreender o que são processos de melhoria contínua, identificar as principais ferramentas utilizadas na gestão das organizações e reconhecer as principais características e utilidades dessas ferramentas de gestão. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é justamente o conceito que significa melhoria contínua, que, em bom português, seriam princípios de planejamento, monitoramento, é o que a gente chama de Kaizen, do japonês, que quer dizer mudar, Kai, para melhor, Zen, Kaizen. Tá? Isso envolve muita responsabilidade por parte de todos os funcionários da organização. Bem, e quanto às ferramentas da qualidade? As ferramentas da qualidade para um gestor de uma organização é como se fosse as ferramentas de pintura para um gestor, para um pintor, certo? O pintor precisa de tinta, pincel, precisa de todas essas ferramentas. Essas são as ferramentas do pintor. E quais são as ferramentas do gestor? Essas daí são intangíveis, são ferramentas que a gente não consegue pegar, mas a gente consegue utilizar para ajudar a gente a fazer bastante coisa. Vamos lá? Bem, a primeira ferramenta é o brainstorming, que nada mais é do que uma chuva de ideias. Tá vendo aqui os bonequinhos? São as pessoas, elas vão dando ideias. E essas ideias, elas são colocadas em um mural, elas são colocadas num quadro, e as pessoas vão dando as ideias, e elas não podem ser interrompidas, tá? E nem devem ser julgadas. A princípio, essas ideias só são colocadas, tá? As pessoas vão lá e colocam as ideias. Então, a pergunta é, o que nós podemos fazer para evitar esse problema? E aí as pessoas vão lá, simplesmente dão a sua opinião, colocando as ideias nesse mural. Ninguém vai emitir juízo de valor, ninguém vai cortar a ideia de ninguém. É o momento de ouvir todo mundo, ouvir a opinião de cada um e ver como que cada um pode contribuir, certo? Na sequência, essas ideias, elas vão ser separadas em categorias. A gente vai ver o que elas têm em comum. E aí a gente vai colocar numa outra ferramenta que chama espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, ou ainda conhecido como diagrama de Ishikawa. Esse Ishikawa aqui é lá do Japão, que a gente estava falando na aula passada, tá? Ele é um professor, é bem senhorzinho já, e ele deu essas ideias da gente fazer essa espinha de peixe ou esse diagrama de causa e efeito. Porque olha lá, olha de novo para a figura, não parece mesmo uma espinha de peixe? Parece que comeu o peixinho, ficou só as espinhas aqui. E aqui, essa parte aqui é o efeito que vai causar. Então, um determinado problema, ele vai causar um efeito que pode ser negativo, certo? Então, nós vamos elencar esses problemas todos aqui, ó. Cada espinhazinha dessa vai ter uma categoria, tá? Esses problemas, eles podem estar relacionados a várias coisas. Por exemplo, o problema pode ser nas máquinas, o problema pode ser no meio ambiente, o problema pode ser na medida ou na falta das medidas. O problema pode estar relacionado aos materiais que foram utilizados ou aos métodos, o jeito de fazer que não foi bem adequado, ou pode ter sido acontecido algum problema, ou pode estar até na mão de obra, que aí pode ser que a gente precise até fazer treinamento, com o pessoal para aprender a resolver o problema. Então, esse é o diagrama de Ishikawa, que a gente chama aqui o diagrama utilizando os 6 M. M, porque todas essas palavras, não sei se vocês observaram, olha, começa com M, Mão de obra, método, material, máquina, meio ambiente, medida.
Mas isso, pessoal, é uma categoria assim, de análise, é uma forma da gente dividir os problemas e relacionar ao que eles tenham em comum. Mas a gente pode também chamar de 6P, sabe? Ou não chamar de coisa nenhuma, simplesmente a gente separar da forma que a gente achar melhor. Né? Essa sugestão dos 6M é uma forma da gente lembrar de pegar todas as coisas que estão envolvidas, né? Mão de obra, as máquinas, os métodos, né? Então, a gente fazendo assim, é uma forma assim da gente memorizar. Opa, cobrimos toda a área, né? Vamos ver agora onde é que está o principal problema. E aí fica mais fácil para a gente resolver a situação, tá certo? Esse é o nosso diagrama de Ishikawa. Olha só aqui esse exemplo, por exemplo, que ele foi utilizado para ver um problema na produção de cana-de-açúcar de uma empresa, tá? Então, ele está relacionado com os principais fatores que faziam com que tivesse uma grande quantidade de terra na cana-de-açúcar, lá de uma empresa que produz açúcar. Vocês imaginam que terra e açúcar não combinam, né? Então, vamos ver aqui, o problema aqui, ó, percentual de terra causou um efeito. A coleta dessa cana-de-açúcar está trazendo um grande problema junto com ela, que é um percentual de terra no meio da cana-de-açúcar que a gente não quer. Então, eles fizeram esse diagrama para ver aonde que tinha mais problemas. Olha, aqui pode ver que não está 4M, 4P, nada. Ó, aqui, carregamento, formigas, outras variedades de problema, queima, chuva, solo, corte, tá? Então, aquela questão dos P, dos 6M, 6P, aquilo ali é só para facilitar a memória, tá? Mas vocês podem ver que, dependendo da organização, as categorias de análise são completamente diferentes e não tem nada a ver, tá? Cada um sabe, né, aonde que acontecem os principais problemas da sua organização. Essa é uma ferramenta que ajuda a gente a priorizar, a ver onde é que está havendo mais problemas e começar logo por ali, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então, aqui, ó, aonde que está aparecendo mais problema? É no carregamento. Olha, tem a carregadeira está colocando terra pressa de fazer o serviço, precisando de treinamento do pessoal, ou a forma que estão fazendo a disposição dessa cana-de-açúcar. Tá vendo? É nesse carregamento que está acontecendo o maior número de processos. Provavelmente é aí. É claro que a gente não pode deixar de ver que tem outras questões, por exemplo, relacionada à queimada, ou à chuva, a intensidade do fogo e tudo mais, né, das chuvas, ou relacionado ao número de corte, ou tipo de corte, enfim. Os problemas existem em vários campos, mas a gente consegue pelo menos visualizar onde é que tem mais, onde eles acontecem mais. Então, fica mais fácil da gente visualizar e, pelo menos, ter uma ideia. Não, é por aqui que eu vou começar, tá certo? É uma ferramenta muito visual que ajuda a gente a resolver os problemas quando a gente não sabe nem por onde começar. Tudo bem? Bem, agora na sequência eu convido vocês a assistirem um vídeo que vai explicar direitinho para a gente o que é esse diagrama de Ishikawa numa situação, por exemplo, em que ocorrem acidentes numa avenida lá com os buraquinhos. Vamos dar uma olhada no videozinho que vocês vão gostar. Por que ocorrem acidentes de trânsito? Podemos achar a solução para um problema por meio do diagrama de Ishikawa, conhecido também por diagrama de causa e efeito. Essa é uma ferramenta da gestão de qualidade com o objetivo de sistematizar o raciocínio, bem como identificar as causas de um problema. As causas principais podem ser agrupadas sob 4 categorias, conhecido como os 4 M's: método, mão de obra, material e máquina. Ou os 4 P's: políticas, procedimentos, pessoal e planta.
Vamos ao nosso problema principal, para identificarmos as causas e efeitos gerados por este conflito. Então, como vocês viram, no exemplo sugerido, ele selecionou apenas 4 categorias, né? E não necessariamente precisa ser 4M, 4P, né? Vocês viram que os problemas estavam relacionados com os veículos ou com os motoristas, né? Ou então com as vias públicas, né? Então, são questões que às vezes não estão nem dentro da empresa, estão fora, e aí a gente não tem muito controle. Mas aquilo que está dentro da empresa, que a gente tem condição de melhorar, tem condição de resolver, aí sim a gente precisa priorizar e resolver, né? As vias esburacadas, por exemplo, não é uma coisa que a empresa possa resolver. Mas treinar os seus motoristas ou comprar equipamentos mais novos, né? Melhorar os trabalhos internos, isso a empresa tem condição de fazer, tá? Mas esse foi só um exemplo para ilustrar a nossa ferramenta de causa e efeito, o espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Tá certo? Na sequência, agora nós vamos ver uma outra ferramenta, que é um ciclo, chama ciclo de PDCA, que foi elaborado por aquele mesmo Demme que a gente falou lá na aula passada sobre o conceito de qualidade, né? Que dava ênfase, né? Ou no cliente, ou no produto, né? Então, vamos ver o que é o ciclo do PDCA. PDCA é uma sigla, que ela vem do inglês Plan, de planejar, do, de fazer, check, de checar, e action, que é agir, né? Planejar é o quê? É localizar os problemas e pensar, fazer um plano de ação para resolver esses problemas. Fazer o quê? Fazer a execução desse plano, colocar esse plano em prática, né? Fazer esse plano funcionar. Checar. Checar é o quê? É verificar se está atingindo as metas, acompanhar os indicadores, ver se o plano está dando certo, né? E agir. Agir é quando não está certo, a gente faz uma ação corretiva, caso não esteja dando certo, ou a gente padroniza, né? Está dando certo? Sim, então esse vai ser o nosso padrão. Treinar o pessoal e sucesso. E aí começa novamente tudo de novo, ou para um novo problema, ou para o mesmo problema, caso ele não esteja dando certo. Então, essa ideia do Demme é isso, é sempre, continuamente, estar fazendo a melhoria, sempre observando. O problema agora está onde? Está no método? Então, vamos ver uma nova forma de fazer. E se estiver dando certo, aquele vai ser o padrão, aquele vai ser o modelo adotado pela organização. Se não estiver dando certo, começa o ciclo tudo novamente, até dar certo, tá certo? Gostaram da brincadeira? Muito bem, agora vamos ver um outro vídeo falando sobre esse ciclo do PDCA. Você sabe o que é PDCA? PDCA é uma metodologia de 4 passos para implantar melhorias em processos ou produtos. Devido ao seu modelo intuitivo e fácil de aplicar em reais ganhos para as organizações, o PDCA é muito usado por empresas de todo o mundo e é uma ferramenta comum em projetos de qualidade, consultoria em planejamento estratégico e gestão da qualidade em geral. O conceito de PDCA fica mais fácil de entender quando olhamos para o significado da sua sigla em inglês. Plan, de planejar, do, de fazer, check, de acompanhar e o act, de corrigir. O que o ciclo PDCA sugere é que qualquer atividade de gestão ou planejamento estratégico que esteja sendo executado na empresa seja conduzido seguindo essas 4 fases. Plan, de planejar em português, é uma etapa em que se analisa os problemas que querem ser resolvidos, seguindo essa ordem: definição dos problemas, definição de objetivos e escolha dos métodos. Aqui o conceito de PDCA começa a se mostrar. A repetição estruturada e organizada em busca de soluções. Do, fazer. Agora é hora de colocar a mão na massa, executar tudo o que foi determinado no passo anterior, treinar o método, executar, realizar eventuais mudanças
Não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática. Cheque. Essa é uma das etapas mais importantes que definem o conceito de PDCA. Depois de checar, você deve agir de forma melhorada, verificando se o padrão está sendo obedecido, verificar o que está funcionando e o que está dando errado, perguntar por quê a cada passo. Act, corrigir. Agora é a hora de agir com mais assertividade. As coisas estão conforme programadas? Então continue assim. Na verdade, existem inconformidades? Então devemos agir para corrigir e prevenir os erros. Melhorar o sistema de trabalho, repetir as soluções que se mostraram adequadas. Ao final da quarta fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria contínua, sem interrupções. Tá vendo? A ideia é sempre melhorar sempre. Kaizen, né? Então, vamos em frente com as nossas ferramentas. Agora, nós precisamos aprender o que é um plano de ação. Plano de ação é um quadro em que a gente vai fazer todas as medidas para colocar em prática aquela correção que a gente tem que fazer. Esse plano de ação, ele é conhecido como 5W2H, que é da origem das palavras em inglês, ou 3Q, 1POC, que é o equivalente em português. Vamos ver. Olha só, o que fazer, que é o what, né, do inglês, what, qual é a ação, qual é o desafio que a gente tem que resolver, então a gente escreve aqui o problema, né. O porquê fazer, que é why, né, why em inglês, porquê, que é o motivo, é a explicação, é o que vai fazer com que nossos fornecedores, clientes, colaboradores compreendam por que essa mudança vai ser feita. Quem vai fazer, né? O who, que é do inglês, quem vai fazer, que é o responsável, é a pessoa que vai estar à frente para resolver aquela situação. Onde, where, em inglês, né? Onde essa mudança vai ser feita, qual local da empresa, né? Que a mudança vai ser elaborada. O prazo, quando, when, né? A gente precisa ter um cronograma e dizer bem claro, as pessoas precisam saber que a gente tem prazos para atingir aquela meta, né? Como, quais são as etapas, quais os procedimentos, em inglês é how, tá vendo? Os procedimentos que a gente vai adotar para resolver aquele problema e o quanto custa, né? O custo, quanto vamos desembolsar para resolver, how much, né? Para resolver esse problema. Então, como vocês puderam observar, ó, as 5 primeiras começam com W, 5W, né? E as 2 últimas começam com H, 2H, o how e o how much, né? E em português seria 3Q, o que, né? Quem e quando. Aí o POC de porquê, onde e como, tá vendo? 3Q é um POC. Tudo isso, gente, são dicas que a gente faz para não esquecer o passo a passo. Até mesmo para a gente dar uma informação, uma notícia, um acidente de trânsito que aconteceu ali no caminho de casa, né? As pessoas naturalmente vão perguntar, mas quem? Onde? Como? Quando? Né? Por quê? Tá certo? Então, são perguntas que naturalmente surgem para a gente poder resolver o problema sem estar depois aperreado. Nossa, quanto será que isso vai custar? Isso é que é planejar, isso é que é a gente antecipar o problema antes que ele aconteça. Então, a gente tem que ter essa carta na manga para resolver a situação e essa é uma ótima ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Vamos embora, vamos em frente. A outra ferramenta que ajuda a gente a visualizar o problema é o fluxograma. O fluxograma é uma forma de utilizar símbolos para ajudar a gente a resolver um problema, porque a gente vai saber esse problema, ele tem um início, um meio e um fim. Ele tem uma situação para a gente resolver.
Então, a gente vai saber que atividade vai fazer, se vai ter alternativas, quais são essas alternativas, tomar a decisão, se isso vai implicar na elaboração de documentos, se a gente vai precisar esperar para tomar essa decisão, se vai ter conectores, quais os dados que a gente vai precisar para desenvolver esse fluxograma. O fluxograma é um quadrinho, né? É um caminho, é uma forma, um diagrama visual para a gente saber o passo a passo para tomar uma decisão na hora que a gente estiver resolvendo o plano de ação. A outra ferramenta é o diagrama de Pareto. Às vezes a gente está numa situação que não sabe por onde começar. E aí esse senhor aqui, o Pareto, ele descobriu que 80% dos nossos problemas são às vezes causados por uma pequena quantidade de melhorias, de causas que a gente tem que resolver. Novamente a questão da causa e efeito. Né? 80% dos problemas, eles têm, sei lá, 20% das causas, aproximadamente isso. Ele observou isso em muitas coisas, né? Mas isso foi há muitos anos, tá certo? Só que isso só foi observado mesmo depois que ele já tinha falecido. Mas dizem, né, em homenagem a ele, colocaram o nome de diagrama de Pareto, porque ele ajuda a gente a visualizar melhor qual o problema priorizar, qual é aquele que tem as consequências mais prejudiciais. Então, é em cima dela que a gente vai trabalhar para resolver. Envolve um pouco de cálculo, nós não vamos entrar agora nesse mérito de fazer conta, de cálculo. Eu só quero que vocês tenham essa ideia e visualizem, consigam perceber que isso acontece. Então, no nosso roteiro, eu deixei lá um link para vocês buscarem também outros materiais, vídeos que vão auxiliar vocês a entenderem isso sem fazer conta, entender só o conceito do que seria esse diagrama de Pareto. Tá certo? Porque o nosso tempo é curtinho, então não dá muitas vezes para a gente entrar muito a fundo em detalhes, em muitas coisas, tá certo? Mas olha só aqui essa figura para vocês verem. Ela bem ilustra o que a gente está falando, que às vezes 20% das causas é uma pequena quantidade, mas resolve, sabe? Assim, 80% dos efeitos. Então, é nisso que a gente tem que priorizar. Tá certo? Procurar aquele problema mais grave, aquele que traz as consequências mais danosas e buscar logo resolver isso, tá? Não que os outros problemas não sejam importantes, é só para a gente estabelecer uma prioridade, resolver logo aquilo que mais importa. Primeiro, as coisas mais importantes, depois a gente vai resolvendo os demais, tá certo? Aqui é uma outra forma de ilustrar o mesmo princípio de Pareto, né? Numa outra obra que eu trouxe para mostrar para vocês. Bem, e aí a gente entra no 5S, que também é uma outra ferramenta, é uma filosofia, um jeitão de pensar que eu falei para vocês, né? E esse nome, 5S, é porque ele tem origem em 5 palavras, que em japonês, essas 5 palavras também começam com a letra S, tá? Para traduzir para o português, foi acrescentada a palavra senso na frente. Sabe assim, quando diz, tem noção das coisas, né? Quem aqui vai dizer que não tem senso, né? Senso de responsabilidade, senso de obrigação. Então, a tradução veio com essa palavra senso na frente, mas as palavras são as seguintes. Seiri, que é utilização, então aquilo que é útil a gente usa, o que não é útil atrapalha, tchau mesmo. Seiton, que é de organização, a gente precisa manter as coisas organizadas, cada coisa no seu lugar. Seiso, que é limpeza, a gente precisa manter as coisas limpas, não basta estar no lugar, elas têm que estar limpas, o ambiente tem que estar bacana, assim, arejado e livre também de fofocas, livre de maledicência, de conversas que só atrapalham, isso também é um senso de limpeza. Aí temos também o seiketsu, que é padronização, a gente tem que fazer com que aquele seja o nosso padrão, e shitsuke, que tem mais a ver com o senso de disciplina, ou seja, mamãe dizia, melhor do que limpar é não sujar, né? Então vamos ver mais para frente um pouquinho, agora um vídeo sobre o programa 5S, para a gente entender isso que a gente está falando. Vamos lá.
5S é um programa de gestão de qualidade empresarial desenvolvido no Japão que tem a ideia de aperfeiçoar aspectos como organização, limpeza e padronização. O 5S normalmente é implementado como um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais das empresas comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. O nome 5S vem de 5 palavras japonesas que começam com a letra S. A principal vantagem do programa 5S é a facilidade que ele tem de provocar mudanças comportamentais e pode ser implementado em qualquer tipo de empresa, órgãos públicos, escolas, associações e até na vida pessoal de cada um. Vamos ver as principais características de cada um dos S's. Seiri significa senso de utilização e trata de separar o necessário do desnecessário no ambiente de trabalho. O resultado desse primeiro passo do programa 5S é um ambiente de trabalho estruturado e organizado. O segundo S é de Seiton e significa senso de ordenação e arrumação, onde cada coisa precisa estar no seu devido lugar. Seiso é senso de limpeza e conservação do local de trabalho. Qualquer elemento que possa causar algum desconforto, como mau cheiro ou até mesmo a falha na iluminação. O resultado aqui é ter um ambiente tranquilo para os funcionários. O quarto conceito do programa é Sekitsu. Se trata do senso de saúde e padronização. Shitsuke é o quinto e último processo do programa e seu conceito é a disciplina. Quando está em execução, significa que o programa está em andamento correto. Agora você se pergunta, mas para que serve mesmo esse programa? No geral, podemos dizer as principais vantagens, que são aumento de produtividade, facilidade para detectar erros, prevenção de acidentes, melhorias no ambiente de trabalho, entre outras muitas coisas. Legal, né? Então, gente, são esses e muitos outros que a gente não conseguiu abordar aqui, mas eu convido vocês a dar uma lida no roteiro da nossa disciplina, a procurar ler os materiais de apoio que a gente colocou, assistam os vídeos também propostos, que é para fortalecer mais e melhorar a compreensão dessas ferramentas que a gente colocou. Lembra de colocar perguntas também, dúvidas que vocês tiverem lá no ABA e fazer as atividades propostas, tá bom? Por enquanto é isso, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.